Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês e mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à lição de terça-feira que tem como título o objetivo das parábolas. Ao olharmos para Marcos, no capítulo 4, verso 10 a 12, os discípulos questionaram ao mestre por que as parábolas. E o interessante é que Jesus deixa claro que a parábola é para que os que fossem sensíveis à voz do Senhor, para que não fossem resistentes à sua palavra, pudessem entender. Em outras palavras, aqueles que viriam a crer em Jesus. Porém, ao falarmos assim, alguns interpretam que então Jesus não tinha interesse em todos, que não era todos que Jesus veio resgatar. E na verdade não foi essas as palavras de Cristo. Cristo, ele sempre mostrou interesse pelas pessoas. Até mesmo ele se entristece com a decisão dos líderes. Você vê que mesmo entre os soldados que foram ali prender a Jesus, Pedro ali naquela agitação cortou a orelha de um e Jesus foi lá e restabeleceu. Então assim, Jesus foi cuidadoso com todos aqueles que se aproximou dele, até os que os queriam mal. Olha, por exemplo, a lição cita alguns textos. Esse que ele se entristeceu da dureza dos líderes é Marcos 3, 5 a 6. Também em Marcos 3, 22 a 20, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou porque eles estavam errados. Então, assim, Jesus podia dizer, olha, não tem interesse na palavra de vocês. Não lhe devo explicações. Jesus podia ter dito isso. Eu estou aqui para pregar para quem quer ouvir. Mas Jesus foi cuidadoso, explicou, usou as parábolas e algumas até eles falaram assim, você está querendo nos rejeitar? E não foi isso que Cristo quis dizer. E o que Jesus falou nessa passagem aqui de Marcos 4, de 10 a 12, está bem aí baseado no que encontramos em Isaías, quando ele recebe no capítulo 6 o chamado do Senhor. Quando Deus ali revela a sua glória, os anjos clamando ao Senhor e pergunta quem há de ir por nós. Isaías se oferece e diz, eis-me aqui, envia a mim. E que recado foi que Deus mandou então Isaías dar ao povo? Quando você olha no versículo 9, diz assim, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouve, ouve e não entendais, vedes e vedes, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja o quê? Salvos. Parece que também Isaías, a sua mensagem, era para que o povo endurecesse o coração. Mas, queridos, se você observar o texto diz assim, com as palavras esse povo está ouvindo e não muda. Falando da condição de Israel, que era um povo escolhido, conhecia o Senhor, mas vivia distante do que Deus propôs e queria para eles. Então ele disse, eles ouvirão com o coração. Então Deus sempre esteve em busca de verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Por isso que nem tudo que ocorre em nossa vida e neste mundo há uma explicação clara. Existe o aspecto da fé. Em Hebreus diz o quê? Deus, ele quer que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então Deus existe e ele cuida de nós. E todos aqueles que chegam ao Senhor têm que ter isso claro. Então as suas palavras, a sua visão, a do Senhor, é para aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, se você tem tido dificuldade de perceber a mão de Deus atuando em sua vida, de ver as mãos de Deus sobre a sua vida no seu dia a dia e as suas manifestações, pare e peça a presença do Espírito Santo, porque pode estar faltando para você o principal. Eu lembro que eu tinha uma professora de filosofia e ela já estava fazendo mestrado, e eu ainda como um adolescente, ela dizia assim, eu não sei como é que vocês estudam a Bíblia e entendem. Eu acho um livro muito complexo. E aí eu falei para ela, as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Então é com a presença do Espírito que temos a real compreensão da palavra. Por isso que busque a Deus e deixe o Espírito Santo te guiar em meio à verdade. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos do canal,
dando a compreensão correta da tua palavra. Ilumine para que eles façam aquilo que te agrada, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Até amanhã aqui no mesmo canal. Tchau, tchau.